Olá! Oiê! A gente está aqui hoje começando um novo projeto que eu chamei de Nath Andreoli Convida. Então, a minha ideia, né, com esse projeto é convidar empreendedoras, né, para falar um pouquinho, divulgar um pouquinho do trabalho, né, do seu trabalho, do trabalho das empreendedoras, né, e contar também como que o autoconhecimento ele pode fazer parte desse processo, né? Então, fiquei pensando sobre isso. Eu que também sou empreendedora, tenho aqui, né, as minhas dias de luta, dias de glória. E eu resolvi então convidar as pessoas com quem que eu conheço, né? Eu e a Marina, né? Hoje então aqui eu tô com a Marina Brandão. A gente se conheceu através de um clube onde tem muitos empreendedores e a gente mora na mesma cidade. Moramos aqui em Florianópolis. Não somos de Florianópolis, mas moramos aqui. E, e a gente tem muitos pontos em comum, né, Mari? Então eu resolvi chamar a Mari, minha primeira convidada, né, para a gente estrear então esse novo projeto. Vamos ver, né, como que ele vai fluindo. Então, antes de tudo, né, primeiro agradeço pela sua presença aqui e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, como que você gosta de ser apresentada, também o que que você tem feito atualmente, né, para a gente começar esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Nath. É um prazer estar participando aqui desse bate-papo. É, Essa é uma pergunta que sempre me pega, porque eu não sei exatamente como me apresentar, mas nos últimos tempos eu tenho tentado não me apresentar pelo que eu faço, mas quem eu Hum. sou, né? Uhum. Então, eu sou Marina, gosto de ser chamada de Mari. Sou filha da Ângela, do Alexandre, da irmã da Catarina, mãe da Maria Flor, esposa do André. Que legal. É, e, e aí, enquanto profissional, eu trabalho com bordados e autoconhecimento. Então, eu dou aula de bordados, eu faço vivências também através do bordado, e aí eu uso do autoconhecimento para isso. Também sou oraculista, então eu tiro cartas, faço leituras, né, de Uhum. cartas. Então, mas a minha formação inicial é em arquitetura, Uhum. arquitetura e urbanismo, depois eu fiz pós-graduação em iluminação. Olha só. Sim. E eu queria saber como que foi, assim, como que o bordado entrou na tua vida, ou como que foi, desde essa época que você fez arquitetura, você já trabalhava com bordado? Isso é uma coisa de infância? Como que entrou, né, esse bordado e como que foi feita, então, essa transição, né, de você sair da arquitetura, né, da iluminação para essa arte e autoconhecimento? Bom, eu tive contato com bordado quando eu era pequena ainda, através da minha avó paterna. É, Ela fazia muito ponto cruz. Na verdade, ela fazia vários tipos de bordado. As irmãs dela também bordavam muito bem. A minha avó materna também fazia trabalhos manuais, né? Crochê, ela costurava na máquina, fazia bastante coisa. Mas o bordado em si, eu me recordo da minha avó paterna e da minha mãe também, com ponto cruz, né? Eu sempre gostei muito de trabalho manual, então durante a minha vida inteira eu lembro de gostar de desenhar, pintar, trabalhar com argila. Na faculdade eu adorava as aulas de desenho mesmo, né? Uhum. E na época do vestibular, eu cogitei a possibilidade de fazer artes plásticas, mas acabei escolhendo arquitetura. Então, quando finalizou a faculdade, eu sentia que realmente o lado artístico era mais forte do que o arquiteto, de arquiteta, sabe? Uhum. Mas, então, eu acabei a faculdade já meio em crise existencial, assim. E aí, a arquitetura de iluminação, eu acho que
me atraiu justamente por ter um pouco da sutileza assim do artístico, sabe? Uhum, Através da luz a gente consegue brincar um pouco mais com os ambientes, ou num jardim consegue fazer, né, coisas bem bonitas, enfim. E aí eu acabei indo para arquitetura de iluminação. Eu trabalhei bem pouco tempo com arquitetura de interiores, e depois a maior parte da minha vida profissional, né, enquanto arquiteta, foi fazendo arquitetura de iluminação mesmo. E aí eu, inclusive, eu trabalhei no escritório, e depois eu saí desse escritório para montar o meu próprio escritório de iluminação. uhum. E isso foi em É, São Paulo, né? foi em São Paulo. Que eu É. lembro, você é nascida em Recife, né? Isso, eu nasci em Recife, depois vim para Florianópolis pequena. Na época do vestibular eu fui para Recife de novo, fiz faculdade lá, aí depois eu voltei para Florianópolis, Hum, fiz a pós de iluminação aqui em Florianópolis. hum, hum, E depois eu fui para São Paulo para trabalhar. E aí uhum. fiquei alguns anos lá. E aí eu sempre tive um pouco assim de contato com autoconhecimento. Eu sempre gostei, assim, sabe, de me questionar sobre algumas coisas. Parte da religião, eu nunca me identifiquei com uma religião específica, mas as religiões orientais me agradavam muito, assim, pelo fato deles trazerem essa questão para o eu, né? Uhum, Desenvolver esse lado interior, né? uhum, Então, eu sinto que foi a partir daí que eu comecei a ter mais contato com o budismo, depois taoísmo, e isso eu sinto que foi me aproximando do autoconhecimento. uhum, E então, um determinado, já trabalhando no meu escritório de iluminação e tudo, chegou um dado momento que eu assisti a palestra de uma pessoa, e ela fazia a seguinte pergunta: se não fosse por dinheiro, você estaria fazendo o que você faz hoje? nossa, E aí, na minha cabeça, veio um belo de um não, assim, sabe? Bem grande, porque eu já estava infeliz com o que eu uhum, fazia, né? E então, foi a partir daí que eu peguei, que eu tomei, assim, falei, não, eu não posso continuar fazendo o que eu faço, eu tenho que mudar, sabe, esse uhum. cenário. E aí, eu entrei num curso com outras pessoas. Aliás, foi o tarô também que me deu assim um pontapé para eu ter coragem de mudar de carreira, sabe? Olha, Porque eu nunca tinha feito leitura de tarô com ninguém. uhum, E aí me veio de, não, eu vou perguntar para as cartas o que que me reserva. E aí nas cartas falava que eu tinha possibilidade de participar de um grupo de pessoas, e que isso ia mudar bastante a minha vida. E aí depois eu entendi que esse grupo era esse curso que eu tinha entrado, porque foi de fato foi o Decola com com a a Rafa Rafa Capaz. Capai, né? Que Aham, legal, sim, Mari, que legal. porque realmente foi um divisor de águas para mim. E eu fiquei pensando muito aqui, né, nessa história da iluminação, né? Porque a iluminação tem muito isso de luz e sombra, né? E quando a gente fala do autoconhecimento, é muito isso, né? Que a gente olhar para as nossas sombras, né? Para aqueles pontos que estão obscuros, que às vezes a gente não quer olhar para eles, mas que eles fazem parte, né? Então, para mim, isso, né? Essa iluminação, então eu vejo que agora, né? Você trazendo as cartas, trazendo o teu bordado, trazendo o autoconhecimento, você continua trabalhando com iluminação, né? Só que é de uma outra Sim, forma. É uma aham, forma para iluminar, né, aquilo que está dentro das pessoas, né? Então, eu acho isso muito lindo, muito, muito legal. sim, Como que a vida
né, e isso você comentou sobre essa palestra, né? E eu lembro também que foi uma palestra que eu assisti, foi na verdade, um discurso, né, do Steve Jobs que eu assisti, onde ele falava sobre isso, né? Se por muitos dias na sequência você olha no espelho, e você não tá feliz com aquilo, cara, alguma coisa você precisa fazer para mudar. E eu lembro de Hum, sentir também, né? Porque eu também tive essa transição de carreira. Então eu senti, eu falei, gente, eu não quero mais ficar aqui, tipo, não quero, sabe, isso não cabe mais, né? E eu brinco que quando eu vim para Florianópolis, eu falo que eu virei do avesso, né? E eu descobri que o uhum. avesso era o meu lado certo. Então, quem me conheceu lá em Sim. São Paulo fala, meu Deus, mas tipo, eu trabalhava numa multinacional, né? E Aham. agora, né, virou terapeuta. Então, assim, eu queria saber, né, também de você, como que você se esse processo, né, esse processo de transição todo que aconteceu, porque, gente, sair de uma faculdade, né, de arquitetura, um Uhum. escritório, uma coisa formal, né, uma coisa mais palpável também, digamos assim, né, fazer projetos e tal, Uhum. para ir para uma coisa mais sutil, como você mesma falou, né, as cartas, o bordado, o autoconhecimento, né, como que foi esse processo, né, e como que o autoconhecimento, o seu próprio autoconhecimento ajudou nisso, né? Se é que você pensa que ajudou, né? Uhum. É, então, foi um caminho, né? Isso da arquitetura de iluminação, eu também consigo, hoje eu consigo enxergar dessa maneira, né? Mas o caminho que eu fiz foi, teve todo um processo, assim, quando eu parei de trabalhar com arquitetura, eu sabia que eu não queria arquitetura, mas eu não sabia exatamente o meu caminho dali para frente, sabe? Uhum, Então, eu escolhi ir para a arte e aí me veio o bordado. Eu não consigo muito bem explicar por que eu escolhi um ateliê de bordados, mas foi algo que me conectou. E aí eu fui, montei, na época se chamava o Passarinho Ateliê, uhum, porque eu escolhi esse nome justamente porque eu estava alçando novos voos ali. uhum, E aí, na época, eu fazia bordado decorativo só. uhum, Então, eu fazia muito quadrinho para porta de maternidade, para decoração de quarto de bebê, porque na época era o que tinha mais demanda, né? uhum, E eu gostava também de fazer. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, também não era bem isso, porque eu sentia a falta eu sentia a falta de alguma coisa a mais para acrescentar na outra pessoa, sabe? Não que uhum, um objeto decorativo não tenha o seu valor, tem muito valor, né? Mas eu sentia, eu queria, a minha vontade sempre foi trabalhar com ferramentas que as pessoas pudessem usar como forma de autotransformação, sabe? uhum, Porque eu tinha sido transformada pela arte, pelo tarô, pelas cartas. Então, eu sentia que faltava isso, sabe? E foi justamente na pandemia que eu comecei a ter mais noção disso, porque na pandemia o autoconhecimento foi muito importante para mim. Foi uma chave, assim, sabe? Naquele momento que todos estávamos passando por um grande desafio, né? uhum, E aí eu tinha a ferramenta do Magnified Healing, por exemplo, que eu tinha acabado de fazer a iniciação. Eu tive acesso a outros cursos terapêuticos e também fiz o curso de leitura de oráculo, enfim, fiz, uhum, né, várias coisas ali que me ajudaram a ter mais noção do caminho que eu queria trilhar, sabe? Eu sabia que eu não queria mais ficar só no bordado como objeto decorativo, assim, sabe? Mas eu uhum, não sabia muito bem como juntar as duas coisas, né? O uhum, bordado e o autoconhecimento. Então eu vejo que foi um caminho, não foi fácil, sabe? É, uhum, Muitas vezes eu penso, eu acho que não é isso, eu acho que eu quero ir para terapia. E depois não, eu quero a arte, porque isso me faz falta e eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para as pessoas acessarem coisas internas, né? uhum. Então foi isso. E eu vejo que assim, né, você falando sobre você, né, que você sempre teve essa questão dos trabalhos manuais, tal, né? Eu lembro da minha tia,
quando eu era pequenininha, me dar as agulhas, né, para fazer tricô. E eu, pelo contrário, gente, coisas manuais, assim, eu fujo, né? Mas eu vejo que isso também, eu lembro da Paula Quintão, né, que foi através dela que a gente se conheceu. Ela fez um curso, né, com você, que depois eu vou pedir para você falar um pouquinho mais, que foi o Fio da Vida. E ela comentou sobre essa raiva que ela sentia, né, de tentar fazer aquilo ali e não conseguir, né? Então eu vejo muito isso, o processo, né, a arte, assim como um processo de autoconhecimento, porque para mim, por exemplo, eu não tenho paciência, né? Porque eu já quero fazer o negócio e já quero que fique perfeito, já quero que o ponto dê certo. E eu lembro de fazer, a gente ficava lá tricotando e aí uns pontos ficavam apertadinho, outros solto. Então assim, exige uma prática, né? Você precisa, é Uhum. um processo, não vai magicamente vai sair tudo bonito, né? Então, eu também vejo isso como um autoconhecimento, né, para as pessoas que estão fazendo participando, né, dos teus produtos, dos teus serviços, porque a gente vai se conhecendo, né? Então, a gente fica com raiva, por quê? Porque a gente já quer que o negócio fique pronto, já não tem paciência de esperar esse processo. E é como você disse, é um processo, né? Então não é Sim, mágico. com É, certeza. Mas sim, eu também não acho que todas as pessoas, né, gostem e queiram, se identifiquem com os trabalhos manuais, né? Mas, por exemplo, você se identifica muito com a música, né? é, Tanto ouvindo música, cantando, você que você gosta muito, não deixa de ser arte, né, é também. verdade. Mas sim, isso que você falou do processo, né? Tem algumas técnicas que eu não tenho paciência de fazer e já tentei. Tricô, por exemplo, eu já tentei várias vezes, não consegui. Mas assim, o bordado eu me identifiquei. Então eu acho que é isso. Talvez né, cada pessoa ir vendo o que traz de benefício ali para ela. Mas, por exemplo, no fio da vida que você falou, né? Conta um É, pouquinho mais ou como que foi esse curso, né, que você ofereceu. Sim, é um curso com 7 encontros, e aí a cada semana a gente ia percorrendo um caminho em formato de espiral, né? E ali tinha uns portais que a gente ia passando, e esses portais estavam associados também a elementos da natureza. Então, em cada encontro eu trazia o elemento da natureza que estava ali que a gente iria trabalhar. Sempre trago cartas de oráculo que estão ali relacionadas com o tema que a gente está trabalhando. E aí eu trazia um desenho também para a gente bordar no ponto, naquele ponto da espiral, ali, né? No Hum, portal da espiral. E aí a gente ia percorrendo esse caminho até chegar no final. E aí é engraçado que durante esse percurso também, né, muitas pessoas traziam isso, assim, nossa, mas não, eu achei que ia ser fácil esse ponto e não é. E ai, meu Deus, eu não tenho paciência. Ou então, à medida que foram caminhando, foram soltando essa questão do perfeccionismo, porque eu sei bem como é isso. Eu também já tentei fazer pontos assim. Já teve trabalhos que eu desfiz todo o meu trabalho por não achar que não estava bonito, enquanto que outra pessoa tinha olhado, nossa, mas por que você desfez? Estava tão bonito e tal, sabe? Mas assim, eu vejo que tudo é a maneira como a gente trabalha aquilo ali, a disposição que a gente tem para se trabalhar com aquilo. Por exemplo, o avesso. Muitas vezes me perguntam, como é que a gente faz para passar de um ponto do desenho para o outro, né? Eu só puxo essa linha direto para lá, e aí eu sempre falo, você é uma pessoa que se importa com esse avesso, quer sempre parecer ali que está perfeito por trás, então talvez você vai precisar fazer o arremate, cortar a linha e fazer, assim, né, começar de novo do outro ponto para o avesso estar perfeito. Eu sou uma pessoa que procuro justamente trabalhar esse meu perfeccionismo. Aliás, o ponto cruz, eu parei de trabalhar com ponto cruz porque ele é bem certinho, assim, sabe? Você tem que contar as casas e aí, sabe?
E eu queria fugir disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito certinha. Então, eu peguei essa ferramenta do bordado para me trabalhar em alguns pontos. Essa Olha, questão do avesso, assim, sabe? Hoje em dia eu acho lindo quando eu pego o avesso de alguém e eu viro para minha outra obra de arte, sabe? Uma linha indo para um lado, para o outro, assim, sabe? É, então eu nossa, vejo muito muito. isso, é a disposição que a pessoa está de se transformar, né? E também tá tudo bem se a pessoa não quiser olhar para determinadas coisas, né? É, o Mas é tempo de cada um, né? Nossa, você falou isso, gente, me remeteu tanto ao meu avô. Meu avô era alfaiate, né? E foi com ele que eu aprendi a fazer pequenas costuras, remendos, não aprendi a fazer, né, roupas. Mas eu lembro da máquina dele, de ir na casa dele, ele me ensinou como usar. E ele me falou muito sobre isso, né? Então, por exemplo, se você vai fazer, né, uma barra de uma calça, ele fala, você pode alinhavar, né? O alinhavar é aquele Uhum, pontão bem grande ali, né? Só para você, tipo, ter uma noção daquilo, né? Mas na hora que você vai fazer realmente a costura, não dá, né, para você deixar daquele tamanho, né? E eu lembro dele sim. ter me ensinado como que eu fazia na hora que eu ia costurar, para não ficar feio atrás, né, no avesso. Eu Uhum, não tinha parado para pensar nisso, e ele me sim. ensinou. Então, no caso ali da costura, você passava a agulha, né, por onde você passou, você volta ali naquele mesmo ponto, né, Isso, para não ficar aquele negócio feio por trás, aparente. né? Uhum, Só que é isso, né? Eu também, mega perfeccionista, né? Então, tipo, tem que estar bonito por fora e por dentro, né? Só que às vezes é isso exige, né? Às vezes é um tempo que você vai gastar mais, então, e isso que você falou é muito legal, né? De trabalhar isso. Então, não é simplesmente um bordado, né? Eu vou trabalhar também esse meu perfeccionismo. Será que eu dou conta, né, de ficar olhando aquele avesso que não tá tão bom, né? Ou aquele ponto uhum, que saiu mais ou menos assim, né? Então, eu acho isso incrível, né? E uma coisa que eu ia dizer é que, assim, que eu vejo que você tem, eu já te conheço, né? Então, eu sei um pouquinho dos produtos que você oferece. Quero que você fale também sobre uhum. eles, né? Mas eu penso, assim, que você tem tanto um trabalho para quem quer fazer o próprio, né, o próprio trabalho, o próprio bordado, o próprio amuleto, mas também para aquela pessoa que não, que ela quer algo que é personalizado, mas que ela não vai fazer, né? Você faz isso. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre quais são os produtos, né, e os serviços que você tem oferecido hoje em dia. Sim, hoje em dia eu tenho trabalhado basicamente com as vivências, né? Com essas experiências das aulas. Tenho também eu tenho o Coração Amuleto, que há pouco tempo eu fiz, inclusive, uma oficina do Coração Amuleto, né? É, que são corações, né? Coração sagrado ali, que a gente trabalha palavras, e através de visualização a pessoa acessa a palavra ali que ela vai querer bordar, então é algo que tem significado para ela, né? E esse é legal dizer que, assim, eu já fiz, né, essa oficina de coração amuleto com a Mari, e eu que tenho zero habilidades manuais, consegui fazer também. Então, não necessariamente, por isso que eu acho que é bem completo o teu trabalho, né? Você inclui todo mundo, não necessariamente a pessoa Sim. precisa ter habilidades manuais, né? Geralmente, muitas vezes, quem chega até mim não tem habilidade ou nunca bordou na vida. Olha! Muitas vezes chega assim. O amuleto, pensei, porque tem o coração amuleto que eu Uhum, faço com essa base do Sagrado Coração, e tem o amuleto em si, o amuleto de poder, o amuleto pessoal, que eu chamo. E aí a pessoa pode vir até mim, aí eu faço de forma personalizada, ela traz um tema ou uma questão da vida dela, e aí eu vou tirar cartas, porque eu uso muito as cartas de oráculo nas criações que eu faço, né? uhum, Porque elas me ajudam a desenvolver o próprio desenho ali. Então eu tiro cartas para ver o que que as cartas sugerem ali da gente colocar como símbolos, né? Nesse amuleto. uhum, E esses amuletos chegaram para mim porque eu queria um produto que servissem assim meio de lembrete para as pessoas, sabe? Que elas pudessem olhar na parede e relembrar do que já tem nelas uhum. e que elas sabem, nossa, força. Então,
sabe, uma coisa que fosse ali Nossa, foi exatamente essa verdadeira. palavra que eu coloquei no meu coração, amuleto. Exatamente essa palavra que veio, porque é bem isso, né? Ele vai me lembrar, a hora que eu olho ali, aquilo me relembra daquilo, né? Muito poderoso o amuleto. Exatamente. E aí eu faço esse de forma personalizada, porque nem todo mundo quer colocar a mão na massa ali para fazer. Então eu disponibilizo esse serviço e também Uhum, porque eu gosto muito de fazer, né? uhum, Então eu sempre tenho algum produto ali que eu mesma desenvolvo, porque a arte, fazer arte mesmo, uhum, assim, faz parte da minha vida e me faz falta quando eu não faço, né? uhum, E aí tem o Fio da Vida, que eu falei, e aí esse ano vai ter, só não tenho data ainda, uhum, em breve. Tem alguns corações que eu tenho feito, que eu estou em produção, e que eu vou vender eles, eu vou uhum, colocar à venda, né? uhum, Então eu sempre coloco lá o significado e simbolismos que eu usei no uhum, coração, no quadro, vão ser quadros, né? uhum, Então sempre vem acompanhado dessa descrição, né? uhum, Eu faço também leitura de oráculo uhum, e geralmente eu faço leituras assim, eu disponibilizo algumas leituras durante o mês, então são algumas vagas uhum, que eu disponibilizo, né? E tem também um projeto que eu vou começar em breve, que é da leitura do livro Um Curso de Amor. uhum. Então, eu já estou me preparando para isso. Logo, logo eu vou disponibilizar no canal, no Spotify. Então, é isso. No momento, são esses os serviços. Maravilha, maravilha. Então, assim, tem para tudo, né? Quem quer participar, né, fazer essa vivência, ou quem quer só ter esse produto pronto, né, para ter esse lembrete, né? E aí eu queria só que você me dissesse, então, Mari, onde as pessoas te encontram, né? Como que elas fazem para chegar até você, para comprar os seus produtos, como que elas te encontram? Tem o meu canal no Instagram, é marinabrandão.arte. Isso. ART, né? Isso, ART. E tem o meu site também, que é marinabrandão.com. Uhum, E lá no Instagram tem também um botãozinho para me chamar no WhatsApp, quem quiser falar uhum. diretamente comigo, né? Ah, perfeito, maravilha. E esse novo projeto também você vai divulgar por lá, né? Esse Um Bom, Curso de Amor, que eu também estou isso. curiosa, né? Já ouvi alguns pedacinhos do livro e Sim. também faz muito sentido para mim, né? Muito, muito legal, Mari. Eu adorei conversar com você. Sempre é muito bom, né? A gente refletir, pensar sobre isso, né? E o autoconhecimento, eu sempre falo, né? Ele é um caminho sem fim e sem volta. Então, no momento que a Uhum. gente começou, é assim, a gente vai indo, né, sem pressa, sem pausa também, como diz a professora Lucilena, porque é isso, Sim. né? A gente vai, Ah, cada vez parece que a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor, né? E tem várias, existem para mim, né, várias ferramentas, tem várias formas, né? Então, com certeza a arte é uma delas, né? E você faz o teu trabalho é muito lindo mesmo, eu já falei isso, né, várias vezes que eu vejo isso, né? A delicadeza no teu fazer, né? O cuidado, o carinho, a gente consegue perceber isso tudo, tanto nas tuas vivências quanto nos teus produtos, né? Então, até nas tuas postagens mesmo, né? Em toda a sua arte, assim, é muito bonito de ver, muito agradável, assim, belo para os nossos olhos, né? Então, obrigada. muito bom, Mari, muito bom. Então, vou deixar também escrito aqui na descrição do vídeo, né, para as pessoas conseguirem te achar. E, e é Tá. isso. Qualquer dúvida, então, gente, é só entrar em contato com a Marina. E, claro, também, se quiser, pode escrever aqui para mim, que a gente faz essa ponte, né? Então, agradeço mesmo por ter aceito o Muito convite obrigada, e uma linda Nath. estreia para esse meu novo projeto também. Sim, sucesso. Então, é isso. Maravilha. Obrigada. Até, até. Tchau.